E por mais uma vez solicitamos ao Leão Rodrigues que permaneça no palco da One Trust, que continua no palco para darmos a continuidade à programação. Seguimos agora com o tema Confiança Digital, Gestão de Riscos e de Incidentes como Fatores Chaves. Com a palavra, o Leão Rodrigues. Bom dia a todos, novamente. Muito obrigado, Graça. Já é quase boa tarde. E toda a equipe. Não vou dizer boa tarde para não assustar o pessoal. Né? Então. E toda a equipe do Security Leaders. É um prazer estar aqui com vocês. Em nome da OneTrust. A OneTrust é uma empresa que está no Brasil já há 2 anos e meio. Eu sou um dos primeiros funcionários da OneTrust aqui no Brasil especificamente. A gente fez questão de estar aqui hoje, presencialmente em Recife, para levar exatamente a nossa mensagem, a nossa experiência, a nossa bagagem, compartilhar com vocês um pouco o que a gente está vendo no mercado, o que a gente tem visto, as nossas discussões com os nossos clientes, e também falar um pouquinho daquilo que a gente traz para o mercado como opção de soluções de governança, conformidade, gestão de riscos, privacidade, entre outras coisas mais. Tá bom, pessoal? Bom, vamos lá. O título do nosso debate de hoje aqui, pessoal, vai ser Confiança Digital, Gestão de Riscos e de Incidentes como Pontos Chaves. Por que eu trouxe esse texto, né, esse assunto? Porque confiança digital é tudo aquilo que a gente precisa fazer da nossa organização para tornar a relação da nossa organização com o nosso público, com os nossos investidores, com os nossos stakeholders, a mais segura e robusta possível. Né? Tudo isso trata-se de confiança. Então, quando a gente vem falando das questões de incidentes, de problemas que podem acontecer, da proteção de dados, a gente está indiretamente falando das questões de confiança que a gente vai ter com todos os entes que a gente se relaciona como uma empresa, tá bom? Então, vamos debater um pouquinho isso aqui. A nossa agenda, eu vou falar rapidamente, a gente tem pouco tempo. Eu sei que é complicado ser o último a falar antes do almoço, né? Tá todo mundo aí já só aguardando o nosso bate-papo aqui, mas vai ser rápido, eu prometo. A gente vai falar sobre considerações sobre confiança digital, eu vou dar uma palazinha do que o mercado está vendo, de como que as principais órgãos de pesquisa no mercado estão tratando esse assunto. A gente vai falar um pouquinho do conceito de Trust by Design em gestão de riscos, que é algo novo, mas que na verdade não é muito novo quando eu exatamente explicar do que se trata, e a questão da unificação de processos de tratamento de gestão de incidentes, tá? Para que a gente consiga evoluir um pouco mais nessa conversa que a gente teve um pouquinho mais para trás. Vamos lá, pessoal. Eu trago aqui, para a gente discutir, um órgão internacional extremamente conceituado e confiável, que é o ISACA, e a gente tem uma publicação deles agora, de meados de agosto, que fala exatamente sobre como a confiança digital toma forma dentro das organizações de uma forma mais abrangente. Inclusive, a notícia que a gente tem é que o ISACA vai trazer em breve um outro framework, um framework novo que trata especificamente dessas questões de confiança digital, que vão, obviamente, abordar todos os outros prontos, os outros frameworks que o ISACA já vem trazendo até hoje. Já sabe quando, Leão? Jornalista, quando você fala isso, a gente já quer saber data. Não sei, eu tenho notícia, não estou batendo martelo aqui, mas tem uma... Que já está a caminho, algo nesse tipo, tá bom? Maravilha. Então, pessoal, ele fala algumas coisas aqui nessa abordagem, nesse link que eu acabei de trazer, falando o seguinte: a confiança, né, a ISACA define confiança digital como a confiança na integridade das relações, interações, transações entre provedores e consumidores dentro de um ecossistema digital associado. É óbvio, sempre vai ser digital, né? E aí a gente começa a alinhavar todos esses pontos que a gente vem debatendo aqui. Privacidade, governança, gestão de riscos, todos os controles que a gente tem que ter dentro de um único patamar, né?
Tem alguns pontos que a gente gosta de tratar também do que vem impulsionando essa questão da confiança dentro das organizações, as relações sociais que a gente tem, que todo mundo está vendo, né, todas as questões de ESG que são muito importantes, que estão pressionando as organizações hoje em dia, as questões regulatórias, e aí LGPD está aí para bater na porta da gente, como todas as outras questões regulatórias de todas as outras verticais de mercados específicas, né, e aí a gente fala de ANPD, a gente fala de ANP, a gente fala de todas as outras verticais regulatórias específicas. E a própria tecnologia que não pode ficar por conta disso, né, que vai suportar e sustentar tudo isso. E aí eu trago algumas informações sobre, por exemplo, como os consumidores e as pessoas que se relacionam com as empresas levam em consideração essas questões de confiança, né? Então, aumenta a questão da relacionamento, as pessoas são mais propensas, por exemplo, a perdoar erros da sua empresa se ela tem uma relação de confiança legal com você. Olha que coisa interessante que a gente está falando aqui. A gente está falando que se você estabelece legal uma relação de confiança com seus consumidores, que até mesmo, eventualmente, num evento de um vazamento de dados, se essas pessoas têm confiança na sua organização, se você leva para o público a transparência na tratativa com os seus dados e com tudo isso, a possibilidade do impacto de imagem e dessas pessoas e desses consumidores perdoarem a sua empresa é maior. Então, a gente está falando de um todo, a gente está subindo a régua dentro dessa perspectiva, né? Então, esse é um ponto legal. E aqui é uma outra imagem que o IDC traz para a gente, que fala exatamente dos elementos de confiança dentro de uma organização, tendo como gestão de risco a base, que é esse roxinho aqui de baixo. E é em cima dele que a gente realmente tem que tratar todas as questões que a gente está falando aqui, sobre proteção de dados, sobre segurança, sobre privacidade, né? O que significa gestão de riscos? É você não ter um voo cego sobre aquilo que você precisa realmente tratar com prioridade dentro da sua organização. Então, é a gestão de risco que vai direcionar todo esse contexto, que vai trazer para a luz dos objetivos de negócio da organização, do meu apetite a risco e de uma série de outras informações que a gente tem que considerar numa organização, como que eu vou tratar todas essas questões de conformidade, inclusive a LGPD, né? Então, vamos lá. E sobre o conceito de Trust by Design. Pessoal, dando um passo atrás, falando sobre como risco, né, é aquela base que eu citei para vocês daquele elemento ali do IDC, risco a gente tem que tratar em diversas dimensões, né, mas a tecnologia especificamente é um ponto fundamental, e a tecnologia de segurança talvez ela suporte praticamente todas essas dimensões, porque a gente consegue considerar e suportar dentro de um processo equilibrado e maduro de gestão de riscos, todas as outras dimensões de risco, tá? Eu gostaria de fazer essa tratativa. E a gente já vê falar há muito tempo as questões, por exemplo, do Security by Design e do Privacy by Design. Esses conceitos não são novos, esses conceitos já estão aí, já tem OASP falando sobre isso, já tem ISACA falando sobre isso, tem inclusive princípios específicos que tratam essas questões, que estão dentro dos meandros da LGPD hoje. Se você olhar, muitas dessas coisas estão lá sendo tratadas. Mas como é que a gente evolui e sai do processo específico de security e de privacy e evolui para uma questão de confiança mais abrangente, levando inclusive em consideração aspectos como ESG, as questões de responsabilidade social, as questões de transparência e de confiança que a sua organização tem que ter. Então, o que a gente vê hoje é que os processos que dão sustentação a isso dentro de uma organização ainda são uma teia fragmentada. E o que a gente prega é que isso precisa ser endereçado dentro de um processo estruturado e bem organizado. Então, como eu disse um pouquinho mais antes, quando a gente estava discutindo aqui, Graça, né, que tratar incidente, por exemplo, como prevenção ou como resposta é a escolha de Sofia, é disso que a gente está falando. Não, a gente não pode ter a visão única e específica de um ponto. Então eu vou tratar segurança. Mas e o resto que está caminhando por trás aqui? Talvez iniciativas de marketing da sua organização, que estejam lidando com dados pessoais de uma forma que não seja privacy by design e que podem te interferir no seu processo tão
fortemente quanto uma vulnerabilidade de um sistema de tecnologia. As coisas têm as dimensões muito semelhantes e muito próximas nessa análise. Então, trazer todo esse contexto para uma possibilidade de você pegar todas as iniciativas de conformidade que você tem, incluindo governança de dados, privacidade, ESG, sustentabilidade, riscos, segurança, ética, e trazer para um conteúdo onde você vai tratar inteligência de negócio, confiança de negócio, é onde a gente tem que chegar. É óbvio, pessoal, que isso aqui é uma jornada. Mas o bom e a notícia legal é que já tem soluções de tecnologia para te acompanhar durante essa jornada. Então, a gente consegue exatamente te ajudar durante todo esse contexto e durante todo esse ponto. Bom, e falando um pouquinho, né, para a gente enriquecer um pouquinho sobre a parte de gestão de incidentes aqui, é aquilo que a gente vem comentando. Gestão de incidentes é um processo que tem que estar estabelecido com uma cadeia de ações e que essa cadeia de ações tem que ser testada. Então, eu tenho a preparação para o incidente, a investigação que acontece depois, as avaliações de impacto, as remediações que têm que ser feitas, as notificações que têm que ser desenhadas e as lições aprendidas que a gente tem que ter. Isso tem que acontecer, nem que seja no papel de pão. Obviamente que no papel de pão vai dar um pouquinho mais de trabalho. A gente já tem soluções muito mais inteligentes para te acompanhar durante toda essa jornada e estabelecer isso como um processo de negócio como qualquer outro, em que em algum momento da sua vida próxima você vai precisar abrir mão e ter isso aqui documentado e ter isso aqui gerado, exatamente para trazer todo aquele ponto que a gente vem discutindo. Aonde está a comprovação da evidência e da boa-fé que você fez tudo o que você poderia ter feito à luz da lei e à luz das melhores práticas, frameworks, ISO, NIST, syscontrols, etc. Tudo isso num bololô, para que a gente realmente comprove, olha, está aqui o que a gente fez, está aqui o nosso processo, está aqui a documentação, estão aqui as evidências, senhora Autoridade Nacional de Proteção de Dados, está aqui o meu relatório para você ver que eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Então esse é o ponto principal, pessoal. Isso é que a gente vem abordando e que a gente vem batendo na tecla durante todo o tempo, né? Tem que ter um processo estabelecido, isso aqui tudo pode ser configurado, fluxos de trabalho, tudo direitinho para que a gente consiga, desde a entrada, pela operação do plano e a coleta das trilhas de auditoria no final, conseguir endereçar todo esse processo, inclusive com integrações da tecnologia. Eu não queria falar muito de tecnologia, mas tudo que a gente tem e tudo que você já fez e tudo que vem sendo discutido de tecnologia, de infraestrutura de segurança e de proteção de dados que você tem, pode estar integrado nesse processo e deve estar, para que você consiga tratar isso de uma forma mais efetiva, né? Então aqui, interação com o seu CIEM, interação com o seu SOAR, com outras soluções, com o seu software de gestão de vulnerabilidades para tratamento de risco, tudo isso pode estar junto. E aí é aquilo, né? Você desenhar um fluxo de trabalho simples, gente, as coisas em incidentes não podem ser complexas. O incidente por si só já é complexo. A gente tem que desenhar o processo o mais simples possível, mas que seja efetivo. Então, regra de negócio nossa própria, o plano de resposta a incidente desenhado dentro de um fluxo de trabalho, dentro de uma plataforma de software especialista. Esse é o ponto. É aqui que a gente gosta de citar a simplicidade e a facilidade, né? E você ter, obviamente, dashboards que vão ser importantes para que você tenha aquela visão de 5 segundos. Olhou para cá e falou assim, opa, eu estou bem ou não estou bem com relação ao incidente? Tem uma área ruim ou não tem? Tem uma área que está mais sujeita a determinado tipo de incidente. E aqui eu estou falando de incidente, eu não estou falando só apenas de violação de dados, eu estou falando de uma resposta de um phishing, gente. Que é todo o processo que vai sustentar, eventualmente, lá na frente, caso a gente tenha um problema maior. Mas eu consigo ter e consigo realimentar o meu processo falando assim, então, se esse cara que está naquela área, que está respondendo, por exemplo, a golpes de phishing de forma mais efetiva, eu vou submeter de forma automática uma nova campanha de conscientização com o meu curso de phishing e tal, e vou armazenar o ticket de evidência. Amanhã aconteceu um incidente e você descobriu o seguinte, putz,
O cara do almoxarifado respondeu a uma campanha de phishing, a máquina dele, por algum motivo, estava desatualizada, o Trojan entrou na máquina, disparou, tomou conta da minha rede, pronto, está feito o incidente. Mas você tem o registro que esse cara foi treinado na campanha, que ele foi capacitado e de que você, mais uma vez, boa fé e tudo aquilo que você poderia ter feito de boa prática para conseguir evitar esse tipo de coisa. Todos esses são dashboards que a gente consegue dar para tratar a gestão de riscos, né? Então, falando aqui, fechando esses 2 minutinhos que a gente tem, nós da OneTrust trazemos para o mercado exatamente essas perspectivas. Nuvens que vão te ajudar com privacidade, governança de dados, gestão de riscos e segurança, ética e conformidade, ESG e sustentabilidade numa plataforma simples e completa que você consegue tratar e trazer para a tona, para o seu board, todas as questões de tratamento do ciclo de confiança dentro das organizações. Era essa a mensagem que eu queria trazer, pessoal. Essas são alguns reconhecimentos nossos do mercado, das nossas soluções. Temos hoje praticamente 40% do market share de privacidade no mundo, então não somos uma empresa pequenininha, atuamos em toda a indústria, independente do tipo de vertical, e era isso que eu queria deixar de recado para vocês hoje. Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pelo convite, Graça. Leon, só um minutinho. A gente está falando da escolha de Sofia. Eu estou numa escolha de Sofia aqui. Falaram que eu posso selecionar somente 2 perguntas. Então, como a escolha de Sofia é difícil, então eu vou selecionar aqui. Primeiro um comentário rapidinho da Fernanda Staiano, da Câmara Municipal de São Paulo. O pessoal de São Paulo acompanhando o evento. Que legal. Bacana. Muito legal, estou adorando o evento. Que ótimo, excelente comentário. Mas vamos lá na pergunta. Uma empresa que já é auditada externamente, Leon, ela pode ficar tranquila em relação à NPD ou pode ir mais fundo? Você acompanhou algum caso nesse sentido? Pergunto Daniel Fernandes. Depende do contexto da auditoria que é realizada e depende daquilo que são os relatórios de auditoria, né? Né? Tudo vai depender disso. Então, assim, se dentro das auditorias que são realizadas já se considera auditoria de privacidade, e se o auditor está te dando o aval de que está tudo certo, então você tem realmente um terceiro de confiança né? que está balizando aquilo que você está implementando. Já é um bom indicador, né? Já é um bom caminho. Eu vou pegar para finalizar a pergunta do Francis Capelo da Silva. Obrigada, Francis. Porque as outras perguntas, de certa forma, estão um pouco nessa linha. Muitos projetos de implementação de LGPD, Leon, têm pouco investimento em treinamento, engajamento. Então, assim, excelente a sua apresentação e o seu framework. Mas quais os níveis de empresa hoje que estão preparadas para uma implementação desse porte? E perguntam também o quanto você acha que elas precisam estar maduras em security para implementar um projeto assim. Eu acredito que as coisas caminham em paralelo. O amadurecimento em segurança, o amadurecimento em privacidade, ele vai acontecer à medida que a gente executar. Né? Ninguém Temos nasce ali sabendo. Os 16% que vai se tornar 3% no ano que vem. Ninguém nasce sabendo. Você tem que ter, pelo menos, se você é uma empresa de menor porte, que você não pode ter alguém exclusivo como um DPO dentro da organização, tente ir para o mercado para buscar um parceiro que, por exemplo, junto com uma solução de software especialista, vai simplificar o processo de adequação para você e vai acelerar o seu processo de ganho de maturidade. Porque a partir do momento que você tem isso pronto, sem ter que reinventar a roda, dentro de melhores práticas, de modelos prontos. O que a gente tem aqui, gente, é inteligência líquida dentro da plataforma que já está embutida aqui com todo o nosso conhecimento que a gente tem de 6 anos de GDPR que a gente traz para o Brasil na efetivação da LGPD. Então, é exatamente a possibilidade de você acelerar. É uma decisão de negócio que, obviamente, depende do seu grau de suporte a riscos, de suporte a perdas, mas com certeza que toda solução de software especialista que tem já inteligência líquida embutida vai acelerar o seu processo de maturidade.
Perfeito. Bem, Leon, tem outras perguntas? Se tiver pergunta da plateia, você vai continuar aqui conosco, né? Com Você está certeza, com a gente estamos aqui a aqui. tarde toda. Estamos aqui a tarde Então, toda. podem fazer até diretamente para você. Então, Obrigada. bastante, pessoal, querendo conversar, querendo bater um papo, vai ser um prazer receber qualquer um de vocês lá, tá bom? Muito obrigado a todos. Nossos agradecimentos ao Leon.